Vou baixar um pouquinho a luz, só um taquinho. Começou? Tá bom, o Luiz? A luz tá bom? Amém. Nós cumprimentamos os amados irmãos com a paz do Senhor. Glorificamos a Deus por mais essa oportunidade que o Senhor nos concedeu nessa manhã de estarmos estudando aqui a palavra de Deus. É o nosso coração e nós pedimos a Deus, de todo o coração, que Deus venha abençoar a sua casa, que Deus venha abençoar a sua família, que Deus venha abençoar o esposo, a esposa, os filhos, que é justamente sobre esse tema que nós iremos meditar nessa manhã. Nesse trimestre, nós estamos estudando a carta de Paulo aos Efésios, que tem como tema a igreja eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. Ore juntamente conosco. Soberano Deus e eterno Pai, nós te louvamos, Senhor, e te agradecemos por esta oportunidade, ó Pai. E pedimos ao Senhor, venha falar aos nossos corações, nos exorta, nos consola, nos edifica, Senhor, pela palavra do Senhor, ó Pai, nessa manhã. A Ti nós oramos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Nós estamos aqui com o professor Denis, né? O professor Denis Pai do Senhor. está conosco aqui, professor da classe dos adultos. E nos bastidores, o professor Vanderlan também está conosco aqui. Então vamos louvar com o hino de número 545. 545? 545. Abra sua harpa. Nós já pedimos aí que vocês já possam estar também com suas Bíblias abertas. 432. Aliás, 432, que é o hino sugerido, né? Amém. Tá certo também, né, irmão? Todo jeito tá Amém. certo. 432. Nós temos aqui um cantor nos bastidores e iremos aproveitar para que o professor Vanderlan eleve a sua voz e nos ajude aqui nesse louvor. Amém. Amém, Vanderlan? Amém. Minha vida seja assim, consagrada a Ti, Senhor, possa sempre Tu por mim operar o Teu amor, a minha alma lava, Salvador, no Teu sangue puro carmesim, minha vida toma para ser, Senhor, Tua para sempre, sim. E meus pés somente vão onde os santos possam ir, numa eterna canção, minha voz se faz ouvir, a minha alma lava, Salvador, no Teu sangue puro carmesim, minha vida toma para ser, Senhor, Tua para sempre, sim. Seja o meu tempo já consagrado em Teu labor, que meus lábios, Jeová, falem só do Teu amor, a minha alma lava, Salvador, no Teu sangue puro carmesim, minha vida toma para ser, Senhor, Tua para sempre, sim. Toma, ó Deus, o meu querer, faze o Teu
ó Salvador, hoje habita no meu ser, enche-me do teu favor, a minha alma lava, Salvador, no teu sangue puro carmesim, minha vida toma para ser Senhor, tua para sempre sim. Ó, recebe-me, Senhor, quando venho me prostrar aos teus pés, ó Salvador, hoje vem me consagrar, a minha alma lava, Salvador, no teu sangue puro carmesim, minha vida toma para ser Senhor, tua para sempre sim. Glória a Deus. A conduta do crente em relação à família. Como deve ser a conduta do crente, a conduta do marido, a conduta da esposa e a conduta dos filhos em relação à sua família. O papel de cada um é fundamental para que Deus seja glorificado na família, na sociedade e no Estado. Amém? O texto de ouro da nossa lição está em Efésios capítulo 5, versículo 31, que diz assim: por isso, deixará o homem seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á ou se unirá à sua mulher, e serão os dois uma só carne. Verdade prática: Deus estabeleceu o casamento monogâmico, heterossexual e indissolúvel, isto é, a instituição da família para a glória do nome dele. A leitura bíblica em classe está em Efésios 5, capítulo 5, do verso 21 ao verso 33, e o capítulo 6, do verso 1 ao 4, e eu convido o professor Denis, nós convidamos a estar lendo juntamente com a amada igreja. Amém, irmão Tibério. Meus amados, você que tem a sua Bíblia em casa, pegue ela para juntos nós estamos em uma escola bíblica dominical, participarmos da gloriosa leitura da palavra de Deus. Efésios 5, a partir do versículo 21, que diz assim: sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Vós, mulheres, sujeitai-vos a vosso marido como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo a cabeça da igreja, sendo ele próprio o Salvador do corpo. De sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seu marido. Vós, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar a sua própria mulher como a seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Versículo 29. Porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne, antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja. Porque somos membros do seu corpo. Por isso, deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa carne. Grande é este mistério. Digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja, assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher reverencie o marido. Capítulo 6, versículos do 1 ao 4, agora vamos lá. Diz assim: vós, filhos, sede obedientes a vossos pais, amados, no Senhor, porque isto é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa,
para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis a ira vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Quanta informação, né? Muita Quanta coisa. informação. Então, toda família, ela teria, eu poderia dizer, por obrigação, conhecer estes versículos que acabaram de ser lidos. Efésios capítulo 5, do verso 21 ao 33, e depois Efésios capítulo 6, do verso 1 ao verso de número 4. Toda família precisaria conhecer, ou precisa conhecer e saber esta importância da família, a importância da união familiar. Nós veremos na nossa lição a importância e o papel do marido nessa instituição, a importância e o papel da esposa, como nós havíamos falado anteriormente, e também um desses últimos versículos que o irmão Denis falou, que fala sobre os filhos, né? Porque geralmente a gente tem o costume de destacar o papel do marido, o papel da mulher, E deixa os filhos de e fora. os meninos ficam para lá, né? E a responsabilidade de cada um tem a sua responsabilidade Verdade. nessa engrenagem que se chama família. Bem, nós teremos a nossa lição como objetivo geral, nós teremos como objetivo mostrar que o relacionamento harmonioso está incluído no projeto divino para a família cristã. Os objetivos específicos são 3: refletir sobre a conduta bíblica prescrita aos maridos. Objetivo 2: demonstrar como a mulher casada é comparada à igreja de Cristo. Comparada com quem? Com a noiva, né? A igreja de Cristo. E orientar a conduta dos pais e filhos num ambiente familiar. Nós começamos essa lição falando sobre o amor, a importância do amor. Uma família, ela não subsiste se não existir amor. Todos os outros itens, respeito, humildade, paz, enfim, todos eles são alicerçados no amor. E o amor é o que baseia o sucesso de uma família. Nós sabemos que existem vários tipos de amor. Existe o amor eros, existe o amor filho, né? No grego, essas palavras originais para amor, amor eros, é aquele amor ardente entre homem e mulher, entre marido e esposa. Deve existir, sim. Né? Esse amor. Agora eu vou falar a vocês, esposos, né? Me ficou com essa incumbência de falar aos maridos. Grande responsabilidade. Ame as suas esposas com o amor eros, aquele amor ardente, aquele amor que pega fogo mesmo, viu? Agora um fogo bom, não é fogo estranho não. A sua esposa. Ame a sua esposa com amor filho, que no grego significa um amor fraternal, amor de família, aquele laço que une marido e mulher como família. Mas nós somos exortados por Cristo a amar maridos. Vou falar para vocês, viu? A amar nossas esposas com o amor incondicional, que chama-se o amor ágape. Que amor foi esse? Aquele que Cristo entregou a sua própria vida pela igreja. É com esse amor, é através deste amor, que nós, maridos, somos exortados a amar as nossas esposas. É dessa forma. E a introdução da nossa lição diz, na Bíblia, o relacionamento familiar, ele é um projeto divino. Se nós observarmos das 3 instituições que Deus criou, Deus criou o Estado, Deus criou a família e Deus criou, qual foi a terceira? Quem me lembra? Quem me ajuda? A igreja. Estado, família e igreja. Nesse momento nós vamos falar sobre a igreja, ou melhor, a família, que é uma instituição criada por Deus e de suma importância. Diz aqui a nossa lição, no primeiro ponto, a conduta do crente
como marido. No capítulo 5, Paulo enaltece o matrimônio e eleva ao mais alto patamar, ao comparar o marido com Cristo, o marido a Cristo e a esposa à igreja. Neste tópico, nós estudaremos esta analogia, ou essa comparação que Paulo fez, quando ele diz que o marido, ele é o líder da família. Na Bíblia, a ordem de autoridade é observada da seguinte modo: Deus é a cabeça de Cristo, Cristo é a cabeça do homem, e o homem é a cabeça da mulher. Está lá em 1 Coríntios, capítulo 11, e versículo de número 3. A relação dentro do lar é explicada na frase: o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja. Ela demonstra um modelo de casamento cristão. Mas esse modelo, quando muitos, de forma errônea, até nós poderíamos dizer, irmãos, entendem ele como se fosse a mulher submissa ao marido, pisada pelo marido, né? E sem autonomia, sem raciocínio, sem pensamento, sem direito a nada. Mas não foi nada disso que esse versículo falou. Até porque a ênfase que nós vemos aqui com relação ao marido é que ele deve amar as suas esposas. A ênfase para a esposa, né? O professor Denis vai trazer aqui sobre a ênfase nela. Mas a ênfase nele, no marido, nós, é amar as nossas esposas com que modelo? Amar de que forma? Jesus diz: assim como Cristo amou a igreja. Glória a Deus. Está escrito. Nós devemos amar as nossas esposas assim como Cristo amou a igreja. Quando ele se ofereceu, deu a sua própria vida pela igreja. Então, quando nós olhamos que o marido é a cabeça da mulher, isso quer dizer que em amor, o marido, ele supre todas as necessidades da mulher. Verdade. Não só financeiras, ao contrário do que muitos maridos pensam. Ah, mas eu boto a feira dentro de casa, agora aqui quem manda sou eu. Está de bom tamanho. Está de bom tamanho, né? Aqui quem manda sou eu, porque eu pago as contas, porque eu faço feira, porque eu comprei as coisas. Pronto, não é para suprir, mas não é. Esse é um pensamento errado. O marido, ele supre as necessidades da mulher, principalmente as necessidades afetivas, principalmente as necessidades espirituais. Enfim, nesse sentido espiritual que eu quero dizer, ele deve ser este mantenedor da sua esposa em amor. Por quê? E se unirão e serão ambos uma só carne. Então, se o marido e a mulher é uma só carne, como é que eu vou maltratar a minha mulher? Está maltratando a si mesmo, velho. Quem gosta de se rasgar, cortar um braço de si próprio, dói, ninguém vai fazer isso. Com certeza. Só se não tiver Juízo. Só se tiver maluco da cabeça. Verdade. E a Bíblia diz que ambos serão uma só carne. E são uma só carne. Então, assim como eu cuido do meu corpo, né, o apóstolo Paulo, ele até cita aqui nos comentários posteriores, assim como eu devo cuidar do meu corpo, e eu cuido, quando eu tenho fome eu faço o quê? Eu alimento. Com certeza. Quando eu tenho sede, eu bebo, eu tomo banho, penteio o cabelo, passo perfume. Então, eu cuido do meu corpo. Então, da mesma forma, o apóstolo Paulo diz que o marido deve cuidar da sua esposa, em amor, né? Agora existem outros movimentos, principalmente o movimento feminista, baseado nos conceitos neomarxistas, que a mulher, ela tem que ser autônoma, ela tem que se libertar do marido, independente, que esses conceitos bíblicos são machistas, mas muito pelo contrário. A Bíblia, em nenhum momento, ela traz um conceito machista com relação ao marido ser o cabeça da mãe, mas muito pelo contrário, ela exorta, e quase todos os versículos que eu li a respeito da responsabilidade do marido com a mulher, está dizendo lá: ame a sua esposa, ame a sua esposa. Então, como nós poderíamos ser machistas, se a Bíblia exorta-nos repetidas vezes: ame a sua esposa, ame a sua esposa. Então, quem ama, cuida. Verdade. Quem ama, trata bem. Quem ama, suporta. Né? Assim que diz, o amor tudo suporta, tudo crê,
ele não se ensoberbece. Lá o apóstolo Paulo escreveu. Então, como nós poderíamos ter tal pensamento? O amor, ele é um elemento primordial. Então, Jesus Cristo, o apóstolo Paulo, na Bíblia, eles deixaram bem claros. E nós poderíamos até dizer, para a mulher é fácil de amar, porque a mulher é sentimental. A mulher, os sentimentos dela são mais aflorados. O homem não. O homem é aquela coisa mais grossa, mais grosseira. Então, a hora como, ame. Deus conhece bem, né, entendeu? Conhece tanto o homem que diz, olha, você tem que amar. Tem que amar. Ame. Ame como assim mesmo. Ame como seu próprio corpo. Cuide bem. Trate bem. Por quê? Porque elas são a parte mais frágil. A mulher é a parte mais frágil. Né? Ao contrário do que o movimento feminista quer pregar. Não, a mulher tem que ser autônoma, tem que ser independente. Nada disso. Isso é um pensamento marxista. Isso é um pensamento daquelas pessoas que não têm compromisso com a palavra de Deus. Verdade. E querem inserir, né, conceitos errôneos na estrutura da família. Por quê? Desde séculos, a família ela tem sido a base da sociedade. Uma família desestruturada, muitas famílias desestruturadas resultam em uma sociedade desestruturada. Verdade. Então, marido, ame, cuide delas, assim como você cuida de si próprio, do seu próprio corpo, alimentando ele, cuidando dele, dando banho, né? Dando carinho a si próprio, se alimentando, passando perfume. Cuide da sua esposa, cuide das necessidades dela, físicas, sentimentais. Ela é a parte mais frágil. Ouça, entenda. E assim, fazendo, com certeza, Deus estará abençoando o seu casamento, e a sua vida, e a sua casa. Glória a Deus. Aí nesse momento, eu creio que as irmãs estão dizendo aí, tá vendo? Tá vendo? Irmão, mas agora chegou sua vez também, viu? Porque agora o professor Dentro vai falar para vocês. Já? Tá? Já. Aumentou a responsabilidade, viu, Vanderlan? Meus amados irmãos, que bom, né? É muito bom quando o assunto é prático, né, Tibério? Porque é vivência. E isso é muito glorioso, né? Já estou recebendo aqui, eu digo, não, Tibério, pode continuar, tá bom. Meus amados, muito bem. Nós vamos então falar aqui sobre a conduta da crente, né? Da esposa, agora como crente, dentro dessa relação familiar. O nosso tópico 2, no seu primeiro subtópico, vai falar sobre o conceito da submissão cristã. E Tibério falou já adiantou um pouco sobre a questão da submissão. E é interessante, Beto, que enquanto eu meditava, queridos, alguém pode pensar, mas a mulher, ela está submissa ao marido por conta do pecado. Foi ela quem comeu lá do fruto, e isso aí Deus a castigou dessa maneira. De forma alguma. Até mesmo porque quando Deus a criou, Deus criou idônea para que ela estivesse diante do seu marido. Quando Deus ele olha para Adão e Eva, irmão Tibério, ele não via, peraí, esse é mais alto e essa é mais baixa. Não, ele via o quê? A estrutura familiar, ele via a raça humana. Mas aí vem uma questão, antes de entrarmos na submissão da esposa, ou da conduta da esposa crente, nós vamos então falar sobre a questão da submissão cristã. Quando alguém pensa em dias como hoje, irmão Tibério, submissão a Deus, submissão às autoridades, principalmente ao pastor, ou então à esposa submissa ao marido, diz isso é coisa do passado. Chegam a pensar que é algo ultrapassado, é algo pejorativo. Se eu disser isso para a irmã Laninha, né? Vou pegar a irmã Laninha. Irmã Laninha, se submeta a irmão Denis, isso aí eu estou ferindo ela. Não, queridos. Isso é um pensamento pós-moderno, como o irmão Tibério falou agora há pouquinho. Esse pensamento dessa corrente marxista, desse pensamento feminista, tem levado muitas pessoas a abandonarem, irmão Tibério, o modelo bíblico cristão para seguir o pós-modernismo. E isso tem resultado, Tibério, em prejuízos inigualáveis. Mulheres que se sentem independentes financeiramente e numa série de coisas. Mas no final, eu não quero citar nomes nem coisas parecidas, mas pegue um exemplo e você vai conhecer bem, de pessoas que pensaram, eu sou independente, eu posso, eu faço, ninguém manda em mim. Olha o final da vida dessa pessoa, Tibério. Não constitui uma família, não tem filhos, não tem alegria e muitas das vezes termina a vida sozinha.
Será que isso vale a pena? Pense. Mas muito bem, mas o que leva então a essa questão da submissão cristã? Muitas das vezes, nós sabemos que dentro da nossa Constituição, irmão Tibério, nós temos direitos e nós temos deveres. O mau uso desses direitos e desses deveres, irmão Vanderlan, leva a pessoa a interpretar da maneira que ela quer. Ninguém manda em mim, eu posso fazer o que eu bem quiser. A Constituição, a minha lei, ela defende dessa maneira, então eu sou livre. E isso dá prejuízo. Mas dentro da palavra de Deus, estamos em uma escola bíblica dominical, eu gostaria que você ficasse com a sua Bíblia aberta, para poder perceber que a submissão cristã, ela não é uma invenção de pastores, não é uma invenção minha, do irmão Tibério, do irmão Vanderlan, que estamos aqui nessa manhã, tentando colocar algo na sua cabeça. De forma alguma, a submissão cristã, ela foi dada pelo próprio Deus. E vamos ver na Bíblia Sagrada, acompanhe aí na sua Bíblia, por favor. Em primeiro lugar, a submissão cristã é uma submissão que começa se sujeitando ao Criador. Tiago, capítulo de número 4, versículo de número 7, assim está escrito: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Quando eu me sujeito a Deus, eu resisto ao maior opositor da minha alma, da minha vida, que é Satanás. E quando eu tenho a ajuda de Deus, o inimigo não prevalece contra a minha vida. Mas aí, quando a gente fala de submissão, aí alguém diz assim: esses crentes querem só obedecer ao pastor, fazer o que o pastor manda. Não, queridos. Sexta-feira o pastor falou sobre isso, livremente, abertamente, para crente e para não crente escutar. Quando ele leu sobre a carta aos próprios Efésios, quando Paulo, que era pastor daquela igreja, ele disse, irmão Tibério, rogo-vos. Rogar é um pedido que se faz do fundo da alma a alguém, mas ele não manda na sua vida, ele não manda na minha vida, mas ele orienta. E olha o que a Bíblia diz em Hebreus capítulo 13, versículo 17: obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam pelas vossas almas. Não é invenção do irmão Denis, não é invenção do irmão Tibério, não é invenção do nosso irmão Vanderlan, é Bíblia, meus irmãos. Obedecei. Mas aí vem, eu só obedeço a Deus, Então, peraí, escute o que Romanos capítulo 13 e versículo 1 diz: submissão às autoridades. Mas, irmão Denis, tem governos, prefeitos, governadores que não temem a Deus. Mesmo assim, você tem que se sujeitar. Olha só, toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus. E as autoridades que há foram ordenadas por Deus. Quer dizer que foi Deus quem colocou aquele governo ímpio, aquele prefeito ímpio, aquele vereador ímpio. Irmãos, existe uma coisa chamada permissão. E as pessoas, quando elas votam, Deus deu a elas o direito de escolher os seus governantes, irmão Tibério. E quando faz isso, Deus abençoa o cargo. Se aquela pessoa ela é ímpia, mais um motivo ainda para você orar por aquela pessoa, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada. E por fim, tem muitos outros exemplos de submissão, mas a submissão das esposas aos maridos. Eu sou livre, como o irmão Tibério falou, eu vou lá obedecer esse homem. Cuidado, mulheres, cuidado, esposas. Olha só o que Efésios capítulo 5, versículo 24, não é porque o irmão deles é homem que está dizendo isso, não, é a Bíblia, é Paulo, é Deus que inspirou a Paulo, de sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seu marido. Irmão Tibério falou uma coisa muito importante: quando o homem ele teme a Deus, quando o homem ele é fiel a Deus, ele não tem, irmão Tibério, nenhum preconceito em amar a sua esposa como Cristo amou a sua igreja. E justamente a esposa, por entender que ela é amada por seu esposo como ele ama a Cristo, automaticamente ela se submete a ele. Isso é glorioso, isso é lindo, isso é especial. E, tratando dessa questão ainda, sobre a questão da esposa, da esposa crente dentro dessa submissão, nós vamos falar sobre a condição da mulher cristã antigamente. As irmãs que estão escutando aí têm que glorificar de pé, como alguns costumam dizer. Antigamente, olha só como era a situação das mulheres. Quando eu li, eu me assustei, mas era como acontecia no passado. Olha só como as mulheres eram tratadas. Vistas como seres de segunda categoria, eram vistas como propriedades e escravizadas, não tinham vida política, religiosa, acesso à educação,
chegaram ao ponto de dizer, essas mulheres não têm alma não, só quem tem são os homens. Já pensou numa ideia do passado que era? Mas era assim que as mulheres eram vistas. E o judeu, que ele era mais ortodoxo, aquela pessoa mais assim, eu sou acima de todos, ele agradecia a Deus por 3 coisas, Vanderlan, que eu achei interessante, Montebello. Ele dizia, eu agradeço a Deus por não ter nascido gentil, ou seja, o povo fora da promessa, não ter nascido escravo e nem ter nascido mulher. Já pensou uma coisa dessa? Peraí, agradecer a Deus por não ter nascido nem gentil, nem escravo e nem mulher. Meu Jesus amado. Mas essa era a situação. É aqui que entra a importância do Evangelho. Alguém pensa, foi um movimento lá nos Estados Unidos, no ano tal, que deu direito às mulheres. Queridos, se dentro da sociedade existia alguma coisa que separava as mulheres dos direitos, claro, irmão Tibério, que é correto que elas tivessem os direitos dentro dessa liberdade. Mas antes que lá nos Estados Unidos aquele movimento acontecesse para as mulheres terem direito, Jesus já tinha ensinado isso há muito e muito tempo. Olha só, Gálatas capítulo de número 13, versículo 28, Jesus ele traz essa mensagem, o Evangelho ele traz essa mensagem de igualdade, de liberdade, e olha só o que está escrito, Paulo escrevendo aos Gálatas, nisto não há judeu, nem grego, não há servo, nem livre, não há macho, nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Tá vendo aí? Não tinham liberdade de nada, Tiver. Não tinham liberdade nenhuma. Aí Jesus disse, vocês não têm? Eu dou liberdade. A mulher era vista como escrava, não tinha direito à política, não tinha direito a ouvir a mensagem religiosa, não tinha nada. Aí Jesus vem e quebra. Irmão Denis, comprova isso na Bíblia. Vamos lá. João capítulo 4, versículos do 9 a 10, é contada uma história que todo mundo conhece. Jesus ele chega com seus discípulos perto de um poço. Só que ele está ali na região de Samaria. E ele encontra uma mulher que vai buscar água, que é conhecida a história, irmão Tibério, como a mulher samaritana. Quando ele chega lá, a mulher percebe, ele pede água àquela mulher e a mulher diz assim, como pode? Você sendo judeu e eu sendo samaritano, a gente não pode nem conversar, não pode nem se aproximar. Vamos botar um muro aqui, você fica aí e eu fico aqui. Aí, quando ele pede água àquela mulher diz assim, mas o senhor não tem nenhuma vasilha para poder tirar? Aí Jesus diz, olha, se você soubesse quem é que te pede a água, essa água que você toma aí, você vai voltar a ter sede. Agora, a água que eu lhe der, você não vai ter mais sede não. Ele quebra essa barreira, ele quebra esse paradigma que existia de que uma mulher e um judeu, samaritanos não poderiam ter, e simplesmente, quando ele começa a conversar com aquela mulher, Montebello, é interessante que a vida dela não era muito boa não. Só que a mensagem que ela ouviu da parte de Jesus, quando chegou dentro da sociedade e proclamou a mensagem que ela ouviu, foi tão impactante, foi tão uma mensagem de igualdade, de liberdade, que as pessoas que olharam para aquela mulher não queriam saber, assim eu penso e eu acredito, a vida que ela levava, mas a mensagem que ela foi capaz de transmitir trouxe as pessoas para perto de Jesus. E Jesus é totalmente diferente, meus irmãos. E por fim, nós vamos falar aqui sobre a reverência devida ao marido. Uma vez que essa mulher ela é amada, uma vez que essa mulher ela é respeitada, como o irmão Tibério falou, uma vez que o seu marido faz por ela aquilo que Cristo fez para a sua igreja, mas irmão deles, isso é inalcançável. Não é, porque se fosse Jesus Cristo, Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, irmão Tibério, não teria dito, maridos, amem suas esposas como Cristo amou a igreja. Não teria dito, mas ele disse por quê? Porque é possível. Tem dificuldades no casamento? Com certeza tem, irmãos. Afinal de contas, são pensamentos diferentes, são cabeças diferentes, mas que com a graça de Deus no meio dessa família, irmão Tibério, tudo dá certo. Tudo dá certo. Queridos, dentro dessa reverência, aí só para poder finalizar, alguém costuma dizer, irmão Tibério, um dito popular, dizendo assim, por detrás de todo grande homem existe uma grande mulher. E aí vamos fazer a correção nessa manhã. Porque ao lado de irmão Tibério, uma pessoa abençoada, não está atrás a irmã Carla, está ao lado dele a irmã Carla, uma pessoa que o ajuda. Do lado do irmão Vanderlan, não está detrás a irmã Rosilda, está do lado dele a irmã Rosilda, que o ajuda a ser o homem que ele é. Ao lado do irmão Denis, ou detrás do irmão Denis, não está a irmã Laninha, ao meu lado está ela, para que eu possa ser, ou possa ter alcançado, ou chegar onde cheguei, irmão Tibério. Por quê? Porque é assim que funciona, irmãos. Porque quando diz assim, atrás,
Ela está dizendo, a mulher ficou para trás. Não é assim que funciona, não. É ao lado, meus irmãos. Por quê? Porque quando o homem é bem sucedido, significa dizer que ele teve a ajuda, a cooperação, aquela palavra. Muitas vezes ninguém sabe o que o marido passa, irmão Tibério, mas a mulher está lá, como confidente, como amiga, como conselheira, e assim ela ajuda o seu marido. Submissão significa dizer que a mulher está dentro da mesma missão que o seu marido, de constituir uma família, de alcançar projetos, de ser feliz, de ser abençoados para que essa família vá para o céu. E por fim, Provérbios capítulo 14 e versículo de número 1, assim está escrito: a mulher sábia edifica a sua casa, mas com as próprias mãos a insensata derruba a sua. Mas, irmão Denis, dentro da minha casa, meu marido não é crente, mas saiba que você, como crente, por conta da sua vida, a sua casa é abençoada. Se você mantiver o seu testemunho de fidelidade a Deus, honrar o seu marido, a partir do momento que você aceitou a Jesus Cristo e sua família ainda não é crente, você recebe a bênção da parte de Deus, e assim Deus ele vai te abençoar de uma maneira grandiosa. E se mantiver o testemunho cristão, pode ter certeza que o marido vai aceitar Jesus, os filhos vão aceitar Jesus, a família vai ser abençoada. Então, queridos, que nessa manhã, principalmente as mulheres, para quem eu me dirigi, possam guardar essa palavra. Irmão Tibério falou do marido, falamos agora da esposa, e com certeza o irmão Rondelão vai trazer coisas maravilhosas para os filhos também. Deus os abençoe. Amém, com certeza. Aí eu vejo nesse momento os filhos dizendo, tá vendo, papai? Tá vendo, mamãe? Aí agora para vocês, filhos, essa palavra, né? Nosso professor Vanderlan estará trazendo nessa manhã esses conceitos tão importantes para o pai, para a mãe e para os filhos, tudo com base na palavra de Deus. Então, qual deve ser a conduta do crente como filho? Nós, que somos pais, também somos filhos, né? Talvez ainda nós tenhamos os nossos pais, as nossas mães. As irmãs, como esposas, também são filhas, amém? Então, a responsabilidade de filho, ele não se encerra quando se torna pai ou mãe. Continua sendo filho da mesma forma, né? Porque ainda, se tiver a oportunidade, tendo o pai e a mãe, tem a responsabilidade de filho. O nosso professor Vanderlan estará nos trazendo essa parte. A paz do Senhor a todos os irmãos, nessa manhã, Deus continue, né, abençoando a sua vida. Sei que está sendo muito proveitoso nessa lição. Muitos aqui estão comentando, estão perguntando, estão tirando dúvida, né? É assim mesmo, escola dominical tem que ser dessa forma, né? Trocando conhecimentos, né? Fazendo perguntas, tirando dúvidas. Então aqui ficou ao meu cargo aqui a conduta do crente como filho. Esse tema ele é muito importante, né? Os filhos que estão aí na escuta e os pais também. Eu que faço parte da educação, sou um educador, a gente vê muitas distorções, muitas dificuldades com relação a filhos, né? Com relação a pessoas que nós lidamos diretamente, né? Comportamento, distorção de comportamento que algumas crianças têm e que nós observamos, né? Em sala de aula. E nós observamos muito que muitos filhos, eles têm carência da presença dos pais e se espelham muito nos professores, em nós, como professores. Muitos buscam até auxílio que deveriam os pais suprir, né, em algumas dificuldades que eles têm, e os pais não têm suprido isso com os filhos. E a gente vê muitos filhos de pessoas de posse, né, de condições, que a gente vê que ele tem muitos presentes ali para ele, mas que na verdade ele é carente, né, da presença dos pais. Outra coisa que é nos impostos como educador é a questão de dar suporte, o que a família deveria dar, a gente tem que dar suporte psicológico, suporte, dar carinho para os filhos emocional, né, emocional para os filhos. E nós vemos muito isso, hoje nós estamos vendo muitos pais desesperados, cuidando dos filhos em casa, dizendo que não aguenta mais. Ou seja, toca a responsabilidade para a escola, toca a responsabilidade para parentes,
toma as responsabilidades para a sociedade, né? E agora nós estamos vendo os pais agarrando essa responsabilidade nesse momento de quarentena, e muitos não estão suportando. Ou seja, a terceirização que nós falamos dos filhos. Os pais, eles têm terceirizado os filhos. Cuide aí, a escola cuide, né? Nós vemos até a dificuldade, não só na classe baixa não, de pessoas humildes não, mas de pessoas de condição, né? De pegar o seu filho e jogar de manhã numa escola, de tarde numa escola, e às vezes até à noite numa escola. Vai ver o filho à noite para dormir. Assim é bom demais, né? Cuidar, criar filhos dessa forma. E aí nós vemos uma grande deficiência nos filhos. Aqui, sobre esse primeiro ponto que fala sobre essa responsabilidade, né? A Bíblia fala, né, lá em Efésios 6,4, na parte B, em doutrinar e admoestar os filhos no Senhor, né? Então essa doutrina, aqui a palavra doutrina ou disciplina vem do grego paideia, significa orientação ou treinamento para desenvolvimento do caráter e pronta obediência das normas. Então o que a gente vê é que essa doutrina, né, essa disciplina, ela não está mais existindo dentro das famílias, né? Ou seja, o filho manda no pai, o filho grita o pai, o filho não obedece mais ao pai. Se ele não obedece ao pai, nem à mãe, consequentemente esse filho, ele não vai obedecer às autoridades constituídas por Deus, ele não vai obedecer a professor na escola, ele não vai obedecer à polícia, ele não vai obedecer a prefeito, ele não vai obedecer a ninguém. Seja quem se meta na vida dele, ele não vai obedecer. Como eu ouvi uma vez de uma aluna, chegou um ponto de eu dar um conselho, ela disse: não se meta na minha vida, minha mãe sabe de tudo que eu faço e eu não devo obediência nem a ela, quanto mais a você. Essa foi a resposta de uma jovem de apenas, acho que tinha uns 15 para 16 anos. Mando na minha vida, faço o que eu quero e minha mãe sabe. Então, muitos pais estão negligenciando isso, ou por falta de conhecimento da palavra de Deus, ou por falta mesmo de autoridade, ou às vezes porque não teve essa doutrinação, essa orientação e esse treinamento dos seus pais. Então vem passando de um para outro, né? Se não teve dos seus pais, automaticamente não vai dar para os seus filhos também. Os filhos não vão ter com relação a ele também, e automaticamente vai passando, e é uma cadeia, né? Vai se estendendo. E a admoestação, né? Admoestação. Ele vai falar essa palavra, admoestação, vem do grego nostalgia, que quer dizer instrução, advertência, faculta a distinção entre o mal e o bem, né? Entre o mal e o bem. Além dessa exortação, cabe também aos pais estabelecer os parâmetros de conduta e reagir contra a desobediência dos seus filhos. Os critérios dessa educação estão na palavra de Deus, Provérbios 22:6. Olha só o que Provérbios 22:6 diz: eduque a criança no caminho em que deve andar, e até o fim da sua vida não se desviará dela. Eduque a criança no caminho, né? Ou seja, você com seu filho, você instruindo, você ensinando, que afinal a gente vai ver aqui, os pais é o espelho dos filhos, né? O que os filhos repetem é o que os pais fazem. Pode prestar atenção a isso, né? Eu já prestei atenção com os meus filhos. Uma coisa que eu digo lá na frente, ele diz: mas o senhor fez assim. Então eu passo a meditar, né? Realmente, né? Os nossos filhos, eles repetem, né? Eles gravam o que a gente faz. Davi tem uma história de dizer assim: o senhor prometeu. Quando eu digo assim, eu ensinei para ele, disse assim: Davi, olha, quando a gente promete, a gente tem que cumprir com a nossa palavra. Aí às vezes quando eu digo assim: não, tá tarde, ele diz: vamos brincar disso, papai. Ele diz: não, tá tarde. Amanhã ele diz: não, você prometeu, agora você tem que cumprir. Então assim, é uma coisa assim que a gente observa que nós somos o pilar, né? Nós somos a base de sustentação dos nossos filhos. Se nós cairmos, os nossos filhos também vão cair juntos, né?
Eles vão ser desestruturados emocionalmente. Então, assim, nós temos essa grande responsabilidade, Deus colocou sobre os nossos ombros, e nós não podemos facultar para ninguém essa responsabilidade. Essa responsabilidade é nossa, irmãos. É minha, é sua como pai. Né? Então, o filho vai passar a obedecer, a te obedecer com amor, a partir do momento que você disciplina esse filho, a partir do momento que você ensinar, a partir do momento que você estiver junto com ele no caminho. Né? Fazendo junto com ele no caminho, ensinando, é por aqui, vamos por aqui. Se errar, conserta os dois. Meu filho, nós erramos, vamos consertar? É assim que deve ser. Então, Deus, né, nos chama para ter essa responsabilidade de andar no caminho justamente com o nosso filho. Os pais não devem abusar da autoridade. Por outro lado, né, os pais não devem abusar da autoridade recebida. Eles devem educar com brandura, amor, sem rigor excessivo, né? Imposições injustas, a fim de não incitar a ira dos seus filhos. Então, esse é um caso muito importante que os pais devem prestar atenção. O filho não deve obedecer ao pai por medo. Eu vou obedecer, porque se eu não obedecer, pai, lasca chicote em mim. Como eu já vi o menino dizer, você não sabe como é pai, não. Se eu fizer isso em casa, a cinta como no meu rabo. Então, assim... Pois é, irmão Vanderlan, só pegando o gancho aqui. Aí vai chegar um dia que não vai ter como o pai bater mais, porque já cresceu. E aí, como é que vai dominar? Se não foi com respeito, quando era criança. Exatamente. Né? Exatamente. Então, assim, os pais não devem abusar dessa autoridade. Eu sou pai, eu vou fazer do meu jeito, nem que eu tome no cacete, mas vai ser do meu jeito. E não é dessa forma, né? É ensinando com amor, instruindo, né? Com brandura. Então, assim, essa deve ser a orientação da palavra de Deus para os pais. No segundo subtópico, ele vai falar sobre a conduta requerida dos filhos. Então, há também a conduta para os filhos, né? Isso é um manual. Eu vi o pastor Aguinaldo Beto dizendo assim, é o manual, né? O Criador fez, deixou um manual, e esse manual deve ser seguido. Se você pegar um manual para montar alguma coisa e você colocar uma peça errada, o resto todo vai dar errado, não vai dar certo de jeito nenhum essa montagem. A mesma coisa acontece com nós. Se a gente fizer diferente do manual, em algum momento vai dar um erro e a coisa vai desandar. Pode cair, pode não prestar, pode não funcionar mais. Então, aqui o manual para os filhos vai dizer assim, né? Vós, filhos, sede obedientes aos vossos pais. Lá em Êxodo 20:12 diz que é um mandamento com promessa, né? Honrar teu pai e tua mãe. Aliás, em Efésios 6:2 diz que é um mandamento com promessa. Para que se prolongue os dias, né? Diz assim, respeite seu pai e sua mãe. Êxodo 20, versículo 12. Respeite seu pai e sua mãe, para que você viva muito tempo na terra que estou lhes dando. Em outra tradução diz, honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os dias na terra que o Senhor, teu Deus, te dá. Então, quer viver muito? Você gosta de viver? Então, honre teu pai e tua mãe. Um mandamento com promessa. Se você não honra teu pai e tua mãe, a Bíblia está dizendo que vão ser poucos seus dias na terra. Né? E quantos têm perdido suas vidas? A gente vê isso, de filhos que se desgarram dos pais, vai viver sua própria vida do jeito que quer, e muitos jovens morrendo, né? Sendo sepultados, partindo dessa para outra, distante de Deus. Por quê? Por causa da desobediência. Porque não honram seus pais. E aí vem o que a palavra de Deus nos fala. Deus deseja que os filhos confiem na sabedoria dos seus pais. Eu fiz até uma anotação aqui, né? Ele diz assim, honrar os pais implica em cuidar deles. Não é somente você dizer, eu vou honrar meus pais, vou só obedecer meus pais. Implica cuidar. Vai chegar um momento que os nossos pais, eles vão estar debilitados, vão estar idosos. Às vezes eles vão precisar de você até financeiramente. E você tem que estar preparado para também dar esse suporte. Não é você dizer,
eles que se virem lá, né? Eu já cresci, tenho minha família, eu vou manter minha família. A Bíblia, aqui, o comentarista fala que, se possível, você deve até dar suporte financeiro e cuidar isso, né, dos pais, né? Honrar com amor, respeito e também com obediência e, se for preciso, até sustentar os pais. É nossa responsabilidade. Se a gente for pensar bem, o quanto os nossos pais, eles sofreram, eles lutaram para conseguir, financeiramente, para lhe alimentar, para você estar uma pessoa saudável. Se a gente trabalhar o resto da vida todinha, a gente não consegue pagar o que os nossos pais fizeram por nós. Eu tenho esse pensamento. Quando minha mãe precisa de uma coisa, eu não digo nem, mãe, isso é difícil eu fazer, não. Eu digo, está precisando de quê? Vamos resolver. Então, essa deve ser a conduta do filho. Está precisando de mim, eu tenho que dar suporte. É minha responsabilidade cuidar dos meus pais. E vai chegar um momento que, se for preciso, vir morar da gente, a gente limpar o pai, a mãe, e chega um momento que eles viram crianças novamente, faz cocô na roupa, faz xixi, se for preciso a gente cuidar, dar banho, limpar e zelar por eles. Né? Então, assim, eu já tenho essa consciência comigo. Se meu pai e minha mãe um dia precisar, eu vou fazer por eles o que eles fizeram por mim, da mesma forma. E o terceiro subtópico, que o tempo já não pode nem falar muito, e vai falar, tem muito tempo para falar, né? Se fosse falar, pai, tem coisa, viu? O terceiro subtópico vai falar, né? O mandamento com promessa. Já foi falado lá atrás, né? Em Êxodo capítulo 20, versículo 12, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Né? É um mandamento com promessa. Está aqui, combinando aqui com o que diz Efésios 6:2. Efésios 6:2. Que está lá no comecinho da nossa lição. Efésios 6:2 diz: honra teu pai e tua mãe, é o primeiro mandamento com promessa. E Êxodo vai falar, Êxodo 20, diz, para que se prolongue os dias na terra. Então, os dois, um complementando o outro. Então, a palavra de Deus diz que é bom fazer isso. É honroso. Você está honrando a Deus. Além de honrar os seus pais, você está honrando a Deus, a palavra de Deus, né? Que a palavra de Deus nos fala. Cumprir o que é ordenado, né? Honrar, se envolver com amor, com seus pais, respeito. Mais adiante ele diz, essas bênçãos incluem prosperidade exterior e vida longa. Ao obedecerem e honrarem os seus pais, os filhos submetem-se ao arbítrio, ou seja, à vontade de Deus, segundo o beneplácito, segundo a aprovação da vontade de Deus, e os recompensa com bênçãos especiais, com benesses especiais. Aqui no subsídio eu achei uma coisa muito interessante, que ele fala que os filhos terão uma formação moral e espiritual com base nos modelos dos pais, com aquilo que os pais ensinam. Aqui ele vai falar três dimensões da vida dos filhos. Primeiro, alcançar os filhos, os pais vão alcançar os filhos pela instrução. Ele diz que refere-se ao que diz o que os pais dizem para os seus filhos. Então, os pais alcançam os filhos pela instrução. Segundo, pela influência. Os pais são os maiores influenciadores dos seus filhos. E terceiro, pela imagem do que os pais são e mostram para os seus filhos no seu dia a dia. Então, os pais vão influenciar seus filhos pela conduta, pelo que ele ensina, pela sua referência como pai, como esposo. Então, os filhos vão tomar todas essas referências dos pais. Então, o pai e a mãe são os pilares. Então, a gente tem que ter muito cuidado no ensinamento dos nossos filhos com relação a isso. Não é aquela historinha de faça o que eu faço, faça o que eu digo, não faça o que eu faço. Isso está totalmente errado. Não é?
Então, os filhos vai repetir aquilo que você faz. Se você é um marido ruim para sua esposa, seu filho provavelmente vai ser um marido ruim também para a esposa dele. Se você é agressivo com seu filho, provavelmente ele vai replicar isso com seus filhos, com os filhos dele. Então a gente deve ter cuidado, né? Com o caráter emocional dos filhos, né? Às vezes a gente vê um filho totalmente desestruturado emocionalmente. Que é isso? Falta de estrutura também emocional dos pais. Então, mas como é que eu conserto isso? Eu não consigo. Procura um profissional, um psicólogo, um psiquiatra, procura uma pessoa para te ajudar. Se você não está conseguindo sozinho, procura a palavra de Deus para te ajudar. Leia a palavra de Deus, ela tem instrução para ensinar. Nós devemos reconhecer. E reconhecer não é fraqueza, não. Reconhecer é uma qualidade. Quando a gente reconhece que está errado, isso é uma qualidade, é honroso diante de Deus. E Deus, a partir do momento que você reconhece, aí Deus começa a agir. Começa a colocar a mão dele. Né? E quando você não reconhece, quando você diz assim, eu sou assim, eu nasci assim, eu tenho que ser assim, então pronto, Deus deixa você ser assim. Então reconheça as suas fragilidades, o que você precisa mudar, o seu comportamento diante dos seus filhos, e peça a Deus sabedoria. Amém? Deus abençoe a vida de todos, dos pais, dos filhos, nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Abençoada a palavra, né? Abençoada a palavra de Deus. Então, no modelo divino, como nós observamos nessa lição, todos os membros da família têm a sua responsabilidade. O marido tem a responsabilidade de liderar e amar a sua esposa. Principalmente, dentre várias outras responsabilidades. A esposa, o dever de submeter-se, respeitar a liderança do seu marido, dentre várias outras responsabilidades. Nós destacamos essas. Aos pais, o dever de educar os seus filhos conforme as Escrituras. Né? Como o professor Vanderman falou, ensina no caminho em que deve andar. O caminho é Jesus. Né? Eu sou o caminho, Jesus disse, a verdade e a vida. Aos filhos, o dever de obedecer e honrar os seus pais. Não esqueçam dessa palavra, de forma alguma. Assim, o amor, o respeito mútuo e a prosperidade fazem parte da família que se porta conforme Deus planejou. Então, se você quer ser próspero, se você quer ter paz na sua casa, respeito, observem o que a Escritura fala. Observe o modelo deixado pelas Escrituras para que a sua família seja uma família de sucesso. Eu vi uma frase do pastor José Gonçalves, eu nunca esqueci, quando ele disse que a família, ele citou até a questão do marido e mulher, né? Mas ele disse que a família é uma sociedade. Se uma empresa, se um vai mal, a empresa vai mal. Se um quebra, a empresa quebra. Quebra tudo junto. Se um tem prejuízo, todos têm prejuízo. Então, toda e qualquer atitude que nós tomamos diante da nossa família, que seja para prejudicar um ente nosso, nós estamos automaticamente nos prejudicando da mesma forma. Então, cuide da sua família, cuide da sua casa, busque a saúde espiritual, busque o Senhor, que o Senhor seja o centro da sua família, que o Senhor esteja no centro da sua casa. Não coloque o seu eu como centro da sua casa, não coloque coisas materiais como centro da sua casa, porque certamente a sua família não terá sucesso diante de Deus. Coloque Jesus Cristo como um centro, como a pedra fundamental, aquela pedra de esquina que sustenta a sua família. Diga nessa manhã, Jesus, sustenta a minha casa. Jesus, sustenta a minha família. Sustenta o meu casamento. Amém. Sustenta o meu lar. Né? Sustenta os meus filhos. Talvez você tenha filhos aí viajando. Talvez você tenha filhos fora da sua casa. Talvez hoje o seu filho está desgarrado, está vivendo uma vida dissoluta, uma vida pecaminosa. Mas nessa manhã, coloque e apresente a sua família diante de Deus. Nós vamos orar nesse momento pela sua família, pela nossa família e pela nossa casa. Nós agradecemos essa oportunidade. Queremos dizer que nesse momento, ao encerrarmos os jovens, estará iniciando a lição dos jovens. Próximo domingo, nós estaremos encerrando o trimestre dessa lição mais do que abençoada com o tema A Batalha Espiritual.
e as armas do crente. Amém? Nosso professor Maderlan estará orando nesse momento por todas as famílias, pela minha e pela sua família e pela família dele também, em nome de Jesus. E à noite, 7 horas, nós estaremos também, direto do Templo Sede, com o culto online de louvor, adoração e instrução na palavra de Deus. Oremos nessa manhã. Senhor, nós te louvamos, damos graça, te agradecemos, meu Deus, por tudo, Deus. Pelas nossas famílias, o Senhor nos deu, o Senhor nos presenteou. Deus cuida, meu Senhor, guarda, Deus. Deus nos ajuda cada um nessa manhã, Senhor. Cada pai, cada mãe, cada filho, a estar, meu Deus, obedecendo, meu Deus, não a ordens, não a algo imposto, mas com amor, Senhor, a tua palavra, Deus, com entendimento, buscando entendimento no Senhor, Deus. Deus, dá o ajuste, meu Deus, àquelas famílias que estão sem ajuste, meu Senhor. Meu Deus, estenda as tuas mãos, tenha misericórdia, Senhor. Traz a paz sobre todas as famílias nessa manhã, Senhor. Deus, em nome de Jesus, nós te pedimos, Deus, porque, Deus, a família, Deus, é um projeto que o Senhor, Deus, desde o início, Deus, instituiu ali no Jardim do Éden, Deus, e que o inimigo, Senhor, não tem autoridade, Senhor, não tem poder, Senhor, sobre as famílias, Senhor. O Senhor é quem traz a providência, o Senhor é quem provê, Senhor, as famílias, Deus. O Senhor, Deus, é quem sustenta, meu Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus, eu te peço nessa manhã, Deus, seja com cada família, com cada pai, mãe e filho nessa manhã, Deus, que tudo seja para a honra, glória e louvor do teu santo e eterno nome, Deus. Eu te louvo e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Glória a Jesus. Amém. E a paz do Senhor, amado. Deus abençoe a todos nessa manhã.